Uma boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos na Casa Espírita Lá Nogueira. Sintam-se todos acolhidos nesse ambiente de luz, de amor e de muita paz. Vamos nesse momento então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador da vida, o nosso irmão e Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos espíritos amigos, mentores desta casa, que estão conosco, nos amparando, nos protegendo, e pedimos que durante os trabalhos desta noite sejamos amparados por esses espíritos de luz, para que possamos, neste ambiente de amor, de serenidade, de muita paz, buscar aquilo que viemos levar. E que assim seja. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Dando início a uma leitura do Evangelho, hoje dedicaremos a introdução, a primeira parte da introdução, o objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objetos de controvérsias, a última se manteve inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se encontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogmas. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça é, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada. Um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte o objetivo exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica. Cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais, mas poucos a conhecem a fundo. Menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que toda a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem compreendê-las, quer dizer, infrutiferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos, tornam-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes rouba a ingenuidade primitiva, que lhes dá, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas,
reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci. Aqui abrirmos um parêntese. Saci é uma tradução da Bíblia Católica por volta do século XVI ou XVII. Assim como a divisão dos versículos. Mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, assim que elas se deduzam tanto quanto possível, uma das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Não deveria ir senão um trabalho material que, por si só, não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, não são inteligíveis. Muitos mesmo não parecem racionais pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte encontram-se seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que ele abre horizontes novos para o futuro. Derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado, como complemento de cada preceito. Ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos Espíritos, em diversos países e por intermédios de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do medo, ao passo que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios, conformar sua conduta moral. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritos nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas de hoje em diante, de um modo permanente
entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitá-lo em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Bem, meus irmãos, nesse início da explicação, o codificador, ele veio demonstrar, através de uma síntese, a importância desta obra, deste trabalho, que envolveu não somente a ele ou alguns amigos próximos, mas uma falange extremamente grande de espíritos que conduziram esta tarefa. Nesse trecho, Kardec demonstra a veneração a Jesus, aos espíritos que compunham a falange do Espírito de Verdade e àqueles que vieram a conhecer a doutrina usando-a para o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais. O codificador afirmava que o Espiritismo não vinha para combater as religiões, mas o materialismo. Vale ressaltar, meus irmãos, que o Espiritismo tem nas suas fundações 3 pilares: ciência, religião e filosofia. A doutrina dos Espíritos vem, sobretudo, para resgatar a proposta do cristianismo primitivo, ou seja, aquele praticado pelos primeiros seguidores de Jesus. Chico Xavier disse certa vez que o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Meus irmãos, estejam todos na paz de Cristo. Deus os acompanhe. Fiquem bem hoje e sempre e até breve. Então vamos nos ligar para continuar nessa energia principalmente dos centros vitais. Centros vitais que comandam todo o nosso campo mental. Vamos nos ligar agora no centro vital coronário, que fica bem acima da nossa cabeça. E esse centro ligado totalmente com o mundo espiritual superior. Ele jorra energias de luz. Vamos abrir esse centro, retirando os miasmas negativos, pesados, energias erradas que por acaso temos acumulado nesse centro vital. E vamos agora pensando no mundo espiritual, buscando Jesus, buscando os nossos irmãos que nos assistem, para que ele, através do passe, derrame em todo o nosso campo mental essa energia poderosa que vai tomando conta, fortalecendo todo o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico também. Derrama essas energias de luz, de amor, de força. Vamos assim mentalizando que está entrando toda essa energia no nosso campo mental. Agora vamos tentar abrir o nosso frontal, que fica bem centro importante. Esse centro comanda a inteligência, os nossos conhecimentos. Vamos pedir aos amigos espirituais que realizem uma limpeza desses, retirando os pensamentos negativos, pensamentos de maldade, muitas vezes, que ficam alojados nesse centro. E agora ele abrindo-se toda a força para captar essa energia de paz, de luz, de força, de conhecimento do mundo espiritual. Vai invadindo nosso cérebro, vai fortalecendo
com as palavras e as comunicações dos amigos espirituais. Entrando, fortalecendo. Agora, descendo mais, vamos nos ligar ao laríngeo. O laríngeo fica bem na garganta e comanda a nossa comunicação. Às vezes não temos assim o hábito de nos comunicar com calma, com tranquilidade, e essa energia pesada fica acumulada aqui no laríngeo, limpando essa energia pesada, miasmas negativos, palavras ríspidas. E vamos pedindo nesse momento que essa energia vá abrindo esse centro para se contatar principalmente com o mundo espiritual, que traz a força, traz a palavra amena, a palavra carinhosa, a palavra da prece, aquela palavra que nos liga com Jesus. Ele nos disse: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio. Então vamos confiar nesse Jesus. E vamos ainda atingindo o nosso corpo, principalmente o nosso campo mental. E vamos chegar a esse campo importante que é o cardíaco, que se aloja bem aqui no nosso coração, com sentimentos, às vezes sentimentos negativos, de inimizade, de intriga. Mas vamos limpar. Todos nós temos que ter pensamentos de luz e de amor, para que possamos energizar esse centro cardíaco com muito amparo, com muita harmonia, energizando, e os espíritos superiores derramam sobre ele sentimentos principalmente de amor. E sua cor azulada penetra em toda a nossa área mental. Agora vamos descendo e vamos atingir aqui o nosso estômago. Esse centro importante que temos é o plexo solar. Vejam bem, meus queridos irmãos, ele é muito importante. Vamos então limpando, tirando, retirando toda a negatividade, asas pisadas. Como é importante cuidar desse centro, em especial nas nossas alimentações. Limpando, fazendo com que as portas desse centro se abram para receber a força, captar energia de luz e de amor, que vai harmonizar esse centro de força. E vamos contatando do nosso campo mental e vamos chegar até o esplênico. Esplênico, um centro que se evolui por toda a nossa área, tanto física como espiritual. Ele circula no nosso sangue. Muitas vezes nós nos envenenamos com pensamentos de ódio, raiva. Vamos procurar abrir esse centro, limpar totalmente esse centro de força esplênico, porque ele jorra no nosso sangue tudo de bom, que ele jorre a luz poderosa dos amigos espirituais,
ele receba essa força divina que pode irradiar e harmonizar nosso campo mental. Sabemos, meus queridos, que vários centros ainda existem, mas esses são os mais importantes. Agora chegando aos finais desse passe, vamos pedir que penetre essa luz que estamos recebendo, que vai invadindo todo o nosso campo mental, fortalecendo o nosso campo, os nossos centros vitais e fortalecendo o nosso corpo físico, para que possamos melhor nos contactar e nos comunicar com o nosso próximo, vivermos melhor nessa sociedade. Agora, pedindo a Jesus que nos envolva com toda a sua proteção, com toda a sua luz. E em nome desse Jesus amado, que sempre está a nos fortalecer, nós encerramos este passe. Pedimos que Jesus não se afaste jamais de nós. Fiquem em paz, meus queridos e amados irmãos, e que Deus nos proteja. E nesse momento, irmãos, já equilibrados através dos passes, do nosso corpo físico, do nosso campo mental, vamos nos encaminhando então para os finais dos trabalhos dessa noite, elevando mais uma vez o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente de luz, recebendo um pouquinho de alimento para a alma e para o espírito, nesse momento tão importante, e que possamos levar para os nossos lares, para compartilhar com os nossos familiares, essa luz divina que estamos recebendo. E fazendo um pouquinho de caridade, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos irmãos que constam no livro da irradiação aqui da casa, que eles sejam atendidos conforme o merecimento e sua necessidade, aos irmãozinhos dos orfanatos, dos asilos, esses irmãos que andam perambulando pelas ruas, dormindo sobre os viadutos, das pontes, que eles também possam receber um pouco dessa luz que estamos recebendo nesse momento. Aos irmãos que se encontram nos presídios, nas casas de detenção, que eles possam refletir e receber a luz do Divino Mestre e possam saírem criaturas melhores do que foram lá daqueles ambientes. Pedimos também que todos os irmãos necessitados, dos nossos familiares, amigos, nesse momento vamos mentalizar aquele que porventura esteja passando por alguma aflição, que ele também seja atendido, conforme sua necessidade e seu merecimento. Vamos pedir pelas águas, irmãos, em especial aqui temos nossos lares, que seja colocado nela, através da magnetização, o remédio necessário para atender as nossas necessidades físicas e espirituais. Pedimos também que os nossos lares sejam visitados pelos amigos de luz, os nossos espíritos protetores, e que sejam retiradas as negatividades, os fluidos densos, e que o nosso lar possa ficar harmonizado para os próximos dias, e que somente a paz, a luz e a serenidade reinem nos nossos lares. Com essas palavras, nós vamos encerrando o trabalho dessa noite e pedindo que a luz do Divino Mestre permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos.